Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e peço desculpa ao Sr. Deputado Luís Monteiro. É um atropelo que não é da minha responsabilidade, mas que me dá algum gozo, tenho que ser sincera. Agora que ele não me pode fazer nada. Bom, isto vai-me sair caro noutra altura, mas adiante. Em relação aos temas de hoje, Sr. Ministro, eu gostava de voltar ao tema do acesso ao ensino superior, porque bem sei que é um tema que está na fronteira entre o seu Ministério e o Ministério da Educação. Em todo o caso, depois de um primeiro decreto-lei que foi assinado pelo Sr. Ministro da Educação, surgiu uma alteração da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, em que basicamente estabelece duas diferenças em relação ao modelo que estava em vigor até aqui, antes da pandemia. Uma em que determina que as notas do ensino secundário deixam de ser ponderadas pelos exames e, portanto, a classificação do ensino secundário passa a ser apenas as notas internas. Enfim, isso não lhe compete a si, tem uma série de problemas que já estão identificados ao longo do tempo, que têm a ver com o inflacionamento de notas, mas isso não tem de facto a ver com o seu Ministério. E depois uma segunda alteração que estabelece que não podem ser feitas melhorias na classificação interna e, portanto, não é verdade aquilo que disse o Sr. Ministro, que todos os problemas de melhoria de notas estavam resolvidos. Há este caso, que é um caso significativo, de alunos que, ao longo do seu ensino secundário, tinham determinadas regras, determinadas expectativas e programaram a sua vida e, inclusivamente, alguns investimentos. Podemos gostar ou não gostar em explicações, por exemplo, mas fizeram para melhorar a sua nota, para aumentar a sua possibilidade de aceder a determinados cursos e quase no final do jogo, é que nem é a meia, quase no final do jogo, é-lhes alterada essa circunstância. O CDS não está de acordo com esta alteração, já apresentou um projeto de resolução nesse sentido, mas essencialmente o que eu gostava de dizer é isto. A razão que o Governo aponta é uma razão logística. E eu vejo algumas inconsistências com essa razão, porque, Sr. Ministro, essa razão logística não o impediu, neste mesmo ano de pandemia, de criar um concurso adicional de acessos, um concurso local no Decreto-Lei 11/2020 para o acesso ao ensino profissional, que também vai ter a sua própria logística e que vai criar regras diferentes e que vai criar uma circunstância nova, e isso não foi nenhum impedimento. E, por outro lado, também gostava de saber como é que compatibiliza esta necessidade de refriar as questões logísticas com o seu discurso, que ainda agora aqui fez, de apelar ao regresso em massa às aulas presenciais na universidade, até dizendo, se não é o ensino superior que o estabelece como precedente, quem é? E, portanto, eu vejo aqui algumas inconsistências e não percebo porque é que o Governo, num ano em que já existe grande incerteza, resolveu induzir incerteza adicional num concurso que tem funcionado bem, pese embora tenhamos discutido já várias vezes a necessidade de alteração. Continuando nesta linha e nesta ideia de que se não é o ensino superior, quem é, parafraseando outros autores, Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar isso, porque o Sr. Ministro diz isso, mas o que vejo dos Srs. Reitores e dos Srs. Presidentes do Politécnico, na sua esmagadora maioria, é que não estão de acordo consigo. E, portanto, como o Sr. Ministro diz que reúne com eles, o que eu gostava de saber é o que é que eles lhes dizem a si, para depois, afinal, não optarem pelo ensino presencial. Porque eu não sei se eles têm todos planos ou não têm. Sei é que não vão ativar esses planos. Por exemplo, no caso do técnico, que o Sr. Ministro conhece bem, os alunos já foram notificados a dizer que não vão voltar às aulas presenciais e que o ensino vai ser feito à distância, assim como a avaliação. Nesta mesma linha, isto deve ser o Deputado Luís Monteiro a querer me interromper, nesta mesma linha, o Sr. Ministro põe a hipótese... Os serviços pediram-me para falar... Estamos a ouvi-lo muito bem. Mas agora, com a sua... Era só para dizer que a direita nunca conseguirá ultrapassar o Bloco de Esquerda. Pode continuar a sua intervenção, Sr. Então estão empatados, está bem? Olha, obrigado pela sua compreensão. Então, íamos terminar. Peço desculpa à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, mas pronto. Não faz mal. É o imponderável a acontecer também. Penso que estaremos em condições depois de retomar e dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro na altura própria. Sra. Deputada, tenha a palavra e peço desculpa. Sr. Deputado, nunca se diz nunca. Mas então, até a propósito disso, ao Sr. Ministro, a propósito de nunca dizer nunca, uma das coisas que eu já sabe que eu gosto muito de ler as suas entrevistas, portanto, li a sua entrevista ao Observador, para mim é sempre uma fonte de enorme enriquecimento pessoal, e uma das coisas que o Sr. Ministro aqui fala é que, vou ser muito claro, não há razão nenhuma para ajustar as propinas. O Sr. Ministro já tem dito isto várias vezes e a propósito de nunca dizer nunca, vamos ver o que é que vai acontecer, mas não há parte. A minha questão tinha que ver mesmo com o facto do Sr. Ministro
Estar a pôr a hipótese as instituições de ensino superior estenderem o ano letivo para além daquilo que é o calendário que estava definido, parece-me razoável, mas isso tem custos e várias instituições, designadamente contratuais, com os docentes, várias instituições já perderam algumas receitas, por exemplo, com os alunos internacionais e outras, estou a pensar, por exemplo, na Universidade de Coimbra, perdeu receitas relativas ao turismo. Vai haver alguma compensação às universidades por estas circunstâncias? E, finalmente, para terminar, 3 perguntas muito rápidas. Se voltar às aulas, o que é que acontece aos estudantes deslocados que não têm agora onde ficar e aos estudantes estrangeiros que voltaram para casa? Será mantido um processo paralelo? Os alunos de Erasmus para o ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem, o que é que está a ser pensado, nomeadamente a nível europeu, para estes alunos? Devem ou não devem manter as suas inscrições? Devem voltar a inscrever-se nas universidades nacionais? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, e pela compreensão também da interrupção que teve no seu discurso. Naturalmente, agora para responder, eu vou dar com prazer a palavra ao Sr. Ministro, Professor Manuel Leitor. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, agradeço-lhe as perguntas e, sobretudo, a oportunidade que me dá para esclarecer estas questões do acesso, que são particularmente críticas, sempre foram e sempre serão críticas importantes e relevantes, porque estamos a falar sempre na vida de jovens e no futuro desses jovens. E, obviamente, como não podia deixar de ser, a nossa posição será, sempre foi e será certamente, a de garantir as melhores condições para alargar o acesso ao ensino superior e, portanto, a base social de acesso ao ensino superior. Isso o conseguimos fazer nos últimos anos. Passámos, como sabem, de 4 em cada 10 para 5 em cada 10 jovens de 20 anos no ensino superior. Temos que o continuar a fazer. E o que foi feito foi, sobretudo, dando equidade no acesso a todos os estudantes. Os estudantes deste ano têm todos a mesma situação, como os estudantes do ano passado tiveram, como há 3 anos, e, portanto, em cada ano dar condições de equidade. Claro que vivemos numa situação de emergência, uma situação única, que nunca tínhamos vivido em Portugal e no mundo, e por isso as regras este ano foram adaptadas. E não houve nenhuma alteração de regras. Só houve um esclarecimento que não tinha ficado, porque não tinha que ficar nos termos do decreto-lei, que foi definido para o ensino secundário, que tinha a ver com as condições de melhorias de notas. E, portanto, foi um esclarecimento que foi feito. E, naturalmente, como também não podia deixar de ser nesta matéria, pedi um parecer claro ao Conselho Nacional de Acesso, que reuniu prontamente e no mesmo dia homologuei o parecer do Conselho Nacional de Acesso, que vem esclarecer a questão que faltava esclarecer das melhorias de notas, sobretudo para aqueles estudantes que já tinham feito o ensino secundário ou que já estão no ensino superior, mas que queriam voltar a fazer os exames, sobretudo para questões de mudança de curso, e sabemos que isto é típico, sobretudo em estudantes que já tinham entrado no ano passado, ou então estudantes que nunca tinham entrado no ensino superior e que já tinham feito. E, portanto, para esta condição muito estreita que faltava esclarecer, e foi usada, pareceu-me de uma forma particularmente adequada e muito razoável, um procedimento que beneficia sempre o candidato, porque as situações são muito diversas, sobretudo face à nota de exame que tinham já feito, relativamente às notas internas que já tinham tido no ensino secundário. E por isso adotou sempre um critério de o aluno poder usar a sua melhor nota, beneficiando sempre o candidato, porque essa era a questão que podia estar em causa. Como disse há pouco, falta apenas esclarecer uma situação mais complexa que pedi ao Conselho Nacional de Acesso, à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e que não resolveu ainda, está em debate interno, e pedi que até ao princípio da próxima semana que ficasse esclarecida, que é sobre os estudantes que terminam este ano o ensino secundário em escolas estrangeiras ou, sobretudo, em escolas portuguesas com filhos de funcionários diplomáticos pelo mundo fora. Essa é uma questão que está ainda por resolver e estou certo que adotaremos mais uma vez uma solução que beneficie sempre os candidatos e para além do acesso ao ensino superior. Portanto, foi a única questão da melhoria de nota e está resolvida, não há qualquer tipo de
dúvidas. Em relação à abertura gradual e progressiva das instituições de ensino superior, como dizia muito bem, tenho dialogado com todos os dirigentes, quer ao nível das instituições politécnicas, quer das instituições universitárias, e obviamente, como disse, ainda não houve nenhuma instituição que tivesse isso, que não abrisse gradualmente as suas atividades, obviamente de forma diferente, como penso que o devem fazer, porque a autonomia institucional no ensino superior dá esse direito e devemos respeitá-lo. Obviamente que, também no pedido dos pareceres ou dos planos que fiz a todas as instituições, fui bem claro na necessidade intrínseca de respeitar os estudantes internacionais que não têm condições para voltar a Portugal este ano e, portanto, devem forçosamente esses completar os seus processos à distância. Naturalmente que uma das questões críticas pelas visitas que tenho feito é perceber as condições de eventual vulnerabilidade económica e social de alguns estudantes, assim como no acesso às condições de ensino à distância, e por isso temos autorizado explicitamente todos os pedidos, que são poucos, mas temos autorizados todos os pedidos que têm chegado à Direção-Geral do Ensino Superior para ativar o processo ou os auxílios de emergência no âmbito do ensino superior, da ação social, nomeadamente para acesso a computadores. Em todo o caso, tenho reconhecido que ao longo de várias instituições, ainda ontem em Viana do Castelo, na semana passada em Bragança ou em Leiria, percebi que são as próprias instituições que estão a facilitar meios. Devo reconhecer aqui o trabalho, por exemplo, em Leiria nesse aspecto, mas também em Viana do Castelo, onde presenciei ontem vários casos, que são as próprias instituições que estão a providenciar os meios informáticos para os estudantes que não tinham um computador e, portanto, não fomos ainda informados de nenhuma situação crítica que não tenha sido resolvida no quadro das próprias instituições. Muito obrigado.